Meus amigos do esporte, estamos de volta aqui no canal, mais uma vez impressionado com a benevolência, impressionado com a indolência do Atlético e o quanto o Atlético é o amigão dos rebaixáveis no Campeonato Brasileiro. É o assunto em destaque a partir de agora, depois de derrota para o limitadíssimo Juventude. Taca de pau na vinheta aí, Filipão. Meus amigos do esporte, essa derrota do Atlético com o time reserva, acho que escancara a limitação técnica, a incapacidade técnica, a limitação, a imprudência e a imperícia. É tudo isso junto. Absolutamente tudo isso junto. É impressionante. Esse jogo e essa derrota para o Juventude foi para ter a plena convicção, a certeza de que o Atlético terá, atenção, estou falando de elenco, eu não estou falando de time titular e uns 3 a 4 reservas no máximo, estou falando de elenco. Essa derrota, esses 10 jogos sem vencer, esse número de jogos que o Milito precisou usar, os jogadores reservas, isso escancara que o Atlético vai precisar fazer uma mudança radical no elenco. Radical. Agora, quem vai montar o projeto para a próxima temporada? É o Vitor? Ou é o Caetano? Se for o Caetano, a gente fica um pouco mais tranquilo, como CEO. Porque o Vitor, se o Caetano vem como CEO, o Vitor continua como diretor, mas aí vai passar tudo pelo crivo do Caetano. Mas vamos lá, vamos voltar ao jogo. Quando o Vargas é o destaque numa derrota para o Juventude, aí a gente passa a entender bem o nível de alguns reservas desse time aí. Eu procuro ser muito justo nas críticas e não deixo de elogiar quando há merecimento. E eu estou querendo dizer, por exemplo, a começar do Bernard. O Bernard, quando foi contratado, ele vinha de uma temporada muito boa e de um histórico pequeno de contusões. Eu imaginei que o Bernard fosse, de repente, se mostrar um cara muito importante para esse elenco. Mas, mais uma vez, um nada em campo. Menos um em campo. O Atlético não pode contar com o Bernard para absolutamente nada, porque ele é um jogador muito franzino, ele não consegue ter capacidade de vencer duelos, ele não sabe ocupar espaço, ele não marca, e com a bola nos pés é uma limitação e uma incapacidade de servir que me chama muito a atenção. Hoje o futebol é cada vez menos espaço e mais físico. E aí falta ele ocupar melhor esses espaços sem a bola, e quando ele tem a bola, ele fazer algo que se espera dele que ele não tem feito. Então, nada em campo. Palácios custou caro pelo futebol que vem jogando, cisca demais, mas muito pouco produtivo. E convenhamos, né, gente, do Kardec não dá para esperar nada, né? O Kardec até tentou uma cabeçada na trave, um chute no travessão e tal, mas não dá para esperar muita coisa. Não dá. Então, de certa forma, o ataque foi lá e fez 2. Perdendo por 2-0, ele vai lá, busca o empate, o ataque vai lá e funciona. E aí o Atlético já perdia por 2-0, porque o pior setor do Atlético no jogo, que era a defesa, já havia tomado 2, aí o ataque vai lá e faz 2, o Alisson entrou muito bem. Aliás, é impressionante, né? O Bernard é menos produtivo e tem mais oportunidades que o Alisson. Acho que o Alisson pode ser mais importante do que o Bernard. Ah, mas não podem jogar juntos? Não, esquece. O Bernard, ele não tem a mínima condição. Eu acho que o Alisson tem muito pouca oportunidade. E acho que ele pode ser importante, mas enfim. Agora a gente precisa falar do pior setor, né? Aí nós vamos falar do Lemos, que enquanto esteve em campo, mais para lentos do que para Lemos, né? Não tem a menor condição também. Já deu o que tinha que dar, os caras não estão com a cabeça aqui, os caras já sabem que o clube não quer. Ele, o Igor Rabelo, um zagueiro, já teve bons momentos no Atlético, eu mesmo já cheguei durante um período, e eu tenho certeza que você, que é torcedor também,
em algum período, defendeu o Igor Rabelo como titular, mas caiu demais, pouco físico, né? Um zagueiro muito bonzinho, muito panda, e eventualmente entra, faz um bom jogo e tal, mas não tem condição, não tem condição. Então é mais um jogador que o Atlético até tentou, né? Mas a incapacidade do Vitor, e aí eu tô falando de conhecimento de mercado, né? De conseguir alguma coisa boa, é que o jogador também precisa querer, né? Pro Lemos, pro Igor Rabelo, né? O Vargas está em final de contrato aí, mas o Vargas é o tipo de jogador que está em final de contrato e tal, mas num jogo desse aí contra o Botafogo no sábado, é um cara que você acaba tendo que usar. Você acaba tendo que usar. Inevitavelmente, numa necessidade, ele vai entrar em campo aí no sábado, né? Um cara que acostumado com jogos grandes, jogador de seleção e tal. Pode até, mas não é, isso não, se ele fizer o gol do título, não tem que renovar. Aí entra para a história, etc. Então, muito obrigado pelos serviços não prestados e tchau e tal, né? Se ele faz o gol do título, obrigado pelo gol do título e tal. Mas não dá. Agora vamos voltar aos zagueiros aqui. Então, os zagueiros, menos pior foi o Fux. Agora tem uma coisa que me preocupa, e muito no Atlético, muito mesmo, que é a questão dos volantes, né? O time reserva não tem, e o time titular tem dificuldades, né, para armar esse setor aí para o jogo de sábado, mas você viu que o time reserva não tem, né? Otávio, que outrora eu elogiei, teve um período até da temporada que o Otávio estava voando. Eu até cheguei a falar sobre a questão física do Otávio, né, que ele fazia uma preparação paralela à preparação do clube, e aí isso virou notícia e tal. Eu um dia na televisão até elogiei, falei, pô, o cara está se preparando muito bem, ele está voando fisicamente, mas aí agora ele está vivendo um período muito ruim, de uma queda de rendimento muito grande, virou um burocrata da bola dentro de campo, isso é um problema, não marca, não consegue chegar à frente, é toque de lado, não ganha os duelos também, isso me incomoda muito. Então o Atlético tem dificuldades, né? A defesa fica desprotegida, porque você não tem volantes com capacidade de marcação, e aí a zaga exposta, de zagueiros que já são lentos e enfim, são muito dóceis. O resultado foi isso aí que a gente viu, né? Sai de um 2-0, toma 2 gols, gente, do Juventude, né? O Milito está falando agora, a gente mostra ao vivo para vocês. Bueno, sí, evidentemente son competências diferentes. Agora, para falar sobre a vitória do Juventude sobre o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte, Rogério Corrêa, Henrique Fernandes e Fábio Júnior trazem os detalhes para a gente. Chega mais, Rogério! Um abraço, Diniz, Conrado, Mansur, todo mundo que acompanha o Troca de Passes. Fábio Júnior e Henrique Fernandes estão aqui para falar desta vitória do Juventude sobre o Atlético num jogo de 5 gols e que teve emoção até o finalzinho. Juventude abre 4 pontos em relação à zona de rebaixamento. Vamos aos melhores momentos? O Atlético usou time reserva, poupando jogadores para a final da Libertadores. E o Juventude se aproveitou disso, Fábio. Se aproveitou no primeiro tempo, principalmente, né, Rogério? Conseguiu, a estratégia funcionou bem, a estratégia do Fábio de marcar bem a equipe do Atlético, não deixar o Atlético trabalhar muito bem essa bola, né? E não criar Fábio Matias, né, técnico do Juventude. Sim, meu xará, né, Rogério? Teve essa bola do Kardec no travessão. Que foi uma finalização interessante do Kardec. Você vê que ele pega de primeira e a bola acaba pegando na trave. Mas o Juventude no primeiro tempo conseguiu ser mais eficiente aí, né? Gol do Lucas, gol do Lucas Barbosa. Canhotinha dele. Você vê uma finalização que não era tão simples assim, ele consegue colocar essa bola no cantinho. O Lucas que vem sendo um dos destaques do Juventude no campeonato e um dos destaques também do Campeonato Brasileiro. Para quem está estranhando, teve o gol, cadê